Fala galera, muito bem-vindos, Bruno Pérez aqui e hoje a gente vai dar sequência ao nosso projeto Midjourney que a gente teve fazendo a modelagem aqui algumas semanas atrás e hoje a gente vai finalizar com a parte de configurações de modelagem, composição, renderização, iluminação, enfim, muita coisa interessante. Então antes de começar, já salva na sua playlist essa aula aqui, já curte, já dá um toque, encaminha para aquele seu amigo que trabalha com arquitetura, design, renderização, enfim, siga nas outras redes sociais, estão aqui na descrição, Instagram é Bruno Pérez Underline, e bora nessa, me acompanhe nessa jornada que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Então galera, a gente vai dar continuidade agora aqui na nossa casa referenciada do Midjourney. Enquanto isso também estou com o nosso Enscape aqui aberto do nosso lado esquerdo, com a casa já modelada do nosso vídeo anterior, bem próximo aqui da nossa referência, tá? E vamos partir para os ajustes finais, que agora vai ser materialidade, configurações de materiais, composição do cenário e mandar para renderizar. Maravilha? Então, eu vou começar aplicando uma textura geral aqui para tudo. Então eu vou literalmente aplicar para tudo e depois a gente vai limpando para não ter risco de escapar, que vão ser nossos materiais de parede. Tá? Então aqui na minha biblioteca de materiais do Enscape, a gente vai pegar um gesso, um aspecto de gesso. Pode ser esse gesso 10 aqui, stuck. Eu vou importar essa seleção. Importando a seleção, já vou trazer para uma cor mais clara aqui, que está num cinza, né? Vou deixar próximo do branco, 90% aqui. E vamos aplicar para tudo. Ó, aqui no nosso Enscape, 2, 3, aplicamos. Então a gente tem essa texturinha aqui, ó, no Enscape. No nosso bloco inteirinho, galera, inteiro. Não escapou nada aqui, beleza? E agora o que a gente vai fazer é adaptando os materiais que nos restam. Tá, então ali a gente tem aqui a gente tem um fundo que parece como se fosse uma madeira. Então a gente vai procurar aqui talvez esses feixes de madeira, pode ficar interessante, ou um piso de madeira, como se fossem tábuas, lâminas de madeira mais rústica. Então esse aqui eu vou fazer um teste, eu acho que já vai funcionar bem. Então eu importei essa seleção e vou aplicar nessa parte do nosso projeto. Só que a gente vai inverter a posição aqui. Então eu vou usar esse plugin de rotação, Rotate Clockwise, e ele vai rotacionar sentido. Rotacionamos ela, comparamos aqui com o nosso projeto. Pode ser um pouquinho maior, vou deixar 1,5. A gente tem aqui também, ó. A gente já tem essa textura que tem o seu bump, o seu relevo, etc. Para essa parte da fachada. O próximo material aqui é como se fosse um vidro bem escuro. Então vou criar esse material de vidro aqui, aplicar um glass. Só que a gente não vai querer modelar dentro dessa casa, né? Então essa nossa face aqui, por mais que seja vidro, e a gente pode deixar transparente, com cerca de 5% de transparência, a gente estaria vendo aqui o fundo, né? A gente vê o horizonte refletindo, mas no nosso editor de materiais do Enscape aqui, abrindo, a gente seleciona o nosso glass e agora a gente vai tingi-lo. Então para ter de referência aqui, ó, a gente vai no tonalidade da cor e a gente vai deixar um tom aqui mais escuro.
diminuir um pouco o specular para ter menos reflexo por enquanto, porque eu não sei se a gente vai, o quanto de entorno a gente vai compor, e escurecer. Então a gente escureceu aqui, a gente já vai ter um vidro mais dark no nosso projeto. E a gente ainda está vendo o lado de dentro, né? Se a gente quisesse menos percepção interna, a gente abre o nosso glass aqui, a gente vai escurecendo. Ó. À medida que a gente escurece, totalmente preto, a gente não enxerga nada lá dentro. Vira aí um vidro totalmente opaco. Com um pouquinho de transmissão de luz, tingimento, vai enxergar bem de leves lá dentro. E já ficou bacana. E a gente também tem aqui, né? Talvez seja esse mesmo vidro, mas por ter uma luz acesa, a gente consegue enxergar lá dentro. Então aqui no nosso material, a gente aplica esse mesmo glass. Já observamos o resultado ali. Bacana. E a gente observa uma coisa que remete a um guarda-corpo aqui. Então aqui faz sentido fazer uma modelagem rápida de um guarda-corpo. Só para aplicar esse glass. E num plano mais recuado, a gente vai ter um outro vidro, só que agora um vidro transparente. Então, vou deixar também 3%. E só apliquei aqui o nosso vidro para pegar lá dentro. Bacana? Vamos avançando. Essa base aqui de baixo está com uma aparência de concreto. Então eu já vou pegar aqui um concreto aparente e vou estar aplicando nessa nossa base da estrutura. Tracei essa travadinha e aplicamos, ó. Tudo que for remeter à base, aqui também, aqui, a escadaria também faz sentido. Show de bola. E até essa parte aqui da parede, essa face da parede também, em concreto. Agora as cores, né? Esse concreto está um pouco escuro demais comparado aqui, então eu vou clareá-lo, sua tonalidade, para a gente adaptar esse resultado. Maravilha. Aqui dentro parece que também tá um pouco mais reforçado essa parte escura, então eu vou aplicar o concreto aqui também, só para estar respeitando a referência. Essa parte aqui a gente tem um tingimento desse mesmo material que lembra madeira, só que agora na vertical. Eu ainda não estou certo se eu vou manter esse material exatamente, tá? Mas por enquanto a gente deixa como referência. Aqui eu vou relacionar essa textura, clockwise, rotacionei, e a gente percebe que tem umas falhas, né? Umas ranhuras aqui. Eu vou estar fazendo aqui por cima mesmo, com o desenho à mão livre, essas ranhuras para replicar aqui dentro. Então, copiei essas ranhuras,
Elas estão mais ou menos aqui nessa altura. Com a escala eu vou encaixar a posição. Acertar a inclinação também. Pronto. A gente tem esse efeito de ranhura que remete à nossa referência. Bacana? Tá. O que a gente observa que está faltando agora? A gente vai colocar um ponto de luz aqui dentro e a gente vai começar a enxergar dentro desse ambiente aqui. E vamos ter que fazer uma composição simplesinha de mobiliário. A gente vai usar os próprios objetos do Enscape. Então, vou desativar a atualização ao vivo por um instante. Já vou salvar minha cena para não correr o risco de perder nada. E vou colocar um spot de luz aqui. Então, a gente pega um ponto de referência vertical. Adicionei meu spot de luz. Posso observar por cima agora. Vista superior. Modo wireframe. Tive aqui o meu pontinho de luz. Vou fazer uma distribuição desse ponto de luz. Aqui alguns pontos. Mais 2 vezes. Vou agrupá-los. E vamos voltar para a nossa vista original. Tá, a vista original aqui. Com as texturas. A gente tem nossos pontos de luz. Tá? Eu vou posicionar eles mais para cima possível aqui. Como se fossem pendentes. Tá? Entrando agora, aqui eu vou transformar num ES Light. Tá? Então, vendo aqui nos meus documentos, iluminação, pego um ES Light qualquer, já adiciono alguma potência aqui e vamos atualizar o Enscape. Atualizando o Enscape, a gente já vê os pontos de luz aqui dentro, só que ele não está clareando o suficiente para a gente ter esse efeito claro aqui dentro, tá? Então, vou amplificar aqui a força dos nossos pontos de luz. Objeto. A gente vai aumentando aqui, ó. Aumentei, agora eu acho que é suficiente. Retomo o que eu exibi. E já está ficando um pouco mais claro lá dentro, tá? Eu acho que ainda, deixa eu escurecer a cena, esse nosso vidro não está permitindo que a luz passe. Então eu vou criar aqui, talvez, vou aplicar o nosso vidro transparente. E a gente já tem esse efeito. E só vou editar esse vidro transparente para ele não ser tão transparente assim. Ele tem um tingimento de leve, que mais azulado. Bem avançado, ó. A gente tem esse aspecto, tá? Então a gente já deu mais uma aproximada. Aqui a gente pensa que tem uma cortina, talvez, dividindo aqui em 2 andares, uma outra cortina ali. Então a gente vai começar agora a compor esse ambiente só com bloquinhos da biblioteca em Escape. Então, se eu não me engano, se a gente pesquisar a cortina, já existem algumas cortinas aqui, olha que maravilha. Cortinas. Então, a gente tem alguma diversidade aqui de cortinas. Vou pegar essa mais simples mesmo. E vou aplicar esse proxy aqui no nosso projeto. Posso até dar uma escala nele que não vai ser um problema. Eu vou colocar também aqui do lado de dentro.
Olha só, galera, e olha como já está ficando aí fidedigno, remetendo realmente a esse nosso projeto. Eu já tenho alguns materiais aqui, por exemplo, esse metal escuro, e eu vou aplicar onde? Nessa estrutura aqui, a nossa estrutura metálica. E a gente já vai ter esse aspecto aqui de metal. Tá? O reflexo dele está bem marcado. Essas imperfeições eu vou deixar um pouco mais suave, um pouco mais aperfeiçoado. Nosso metal escuro, a gente tem um mapa brush, né? Que é o raladinho, a textura do nosso, só que o grind aqui, ó, ele tá bem marcado. Então eu vou suavizá-lo um pouco e inverter para ele ter esse aspecto de brilho. O metálico posso até diminuir, o specular vou suavizar um pouco e a gente vai ter um metal aqui escuro com imperfeições, porém mais suavizado. Então aí ficou muito mais tranquilo, uma casa mais nova, mais moderna, né? Agora, galera, a gente está avançando aqui. Eu vou pensar um pouco melhor nessa nossa textura que eu estou utilizando para as madeiras, tá? Porque eu estou achando ela muito perfeitinha e eu estou pensando em utilizar algo mais que a gente não veja as tábuas, tá? Antes disso, aplicar também o concreto aparente aqui, porque na nossa referência ali estava um pouco mais escuro, tá? E agora eu vou aplicar uma madeira escura aqui que eu já tenho também nessas nossas partes. Então aqui eu vou aplicar essa madeira escura, vou rotacionar posição aqui do nosso material. Aqui a mesma coisa, aplicar essa nossa madeira escura, deixar ela mais cinza e mais escura, um pouquinho mais cinza, remete até um pouco à pedra, né? Esse material aqui, e vamos editar ele agora. Então, editar material, nosso mapa de relevo, vou intensificá-lo bastante, vou aumentar o specular para a gente perceber as variações, deixar aqui em torno de 60. Imagino que tem um pouco mais de reflexo, então aqui nessa textura eu vou inverter para o escuro e o nosso material vai ter mais reflexo ainda, olha só. Que né, realmente parece um revestimento aí mais futurístico. Nossa madeira escura. Vou baixar um pouquinho agora aqui e temos aí nosso material configurado. Tá? Pensando na nossa vista, eu vou colocar alguns blocos aqui dentro desse nosso piso, tá? Então venho na biblioteca do Artivos do Enscape, vou ver se a gente tem uma cama que faria sentido aqui por ser um andar de cima, né? Então aqui a gente tem uma cama, vou posicionar ela aqui dentro. E também remeter essa laje aqui, fazer essa subida de laje, uma espécie de mezanino, e exibir. Assim já ficou mais interessante. Vou copiar nosso bloquinho de luz também para esse andar de baixo. E olha só que interessante. Já está ficando essa vista aqui trazendo uma história para contar, né, nessa nossa cena. Vou pegar esse mesmo bloquinho aqui,
de iluminação, eu vou fazer uma cópia para esse nosso lado, tá? Tirar essas duas da frente e show de bola. Olha só, galera, como que já tá bem próximo aqui, ficando bastante bacana. E agora o que a gente vai fazer é trabalhar com o entorno, tá? E para trabalhar com esse entorno, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma modelagem simples aqui, né, desse entorno inteiro. Então, eu vou fazer aqui um scale desse suposto terreninho. Já agrupei ele. Eu vou utilizar o meu plugin aqui do Artesão, e a gente vai subdividir essa seleção. Então, eu vou criando algumas subdivisões. Essa quantidade aqui já me agradou. E agora eu posso estar esculpindo essas subdivisões, tá? Então, como que a gente faz isso? Aqui a gente tem chegando na geometria oculta e a gente tem as ferramentas de esculpir, tá? Por exemplo, essa parte aqui eu vou descer um pouco, porque a gente já tem um degrau aqui entrando em contato, tá? Então, esculpir, a gente vai esculpindo a nossa cena para enxergar, por exemplo, esses degraus aqui da frente. Agora eu vou inverter essa seleção, subir levemente aqui. E vou trabalhando aqui o entorno, vou fazendo alguns desníveis, tá certo? Deixando o nosso terreno mais interessante, tá? Uma vez feito isso, oculta a geometria, tira a nossa geometria oculta. A gente tem aqui o nosso terreninho já aqui no Enscape também. Vou suavizar ele, suavizar normais, coplanares. E com aqui o artesão eu posso até subdividir mais e suavizar essa seleção. Ó. Então, dê um clique, suavizar seleção, olha a interação, como já ficou melhor aqui as sombras, né? Dentro do nosso Enscape. Então, suavizar seleção, subdividir e suavizar. A gente vai fazendo uma malha bem orgânica e bacana para nossa modelagem. Então, agora ele está construindo essa malha e temos essa nossa malha aqui, nosso entorno, nosso terreno para estar trabalhando. Agora, galera, eu vou pegar aqui apenas algumas geometrias básicas, que são essas aqui da nossa laje. E o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo a projeção desses volumes. Eles são grupos sólidos, eu posso até fazer como revestimento externo. Porque o que eu vou fazer agora é projetar essas linhas de forma a preservar o scattering, para não aplicar material e textura embaixo da nossa casa. Então ali realmente vai ser concreto, tá bom? E o resto a gente vai deixar como grama. Então, peguei essa nossa aplicação aqui, copio para fora e agrupando ela, a gente vem nas ferramentas aqui de projeção, ó, projeto na nossa base. Olha essa nossa base aqui, a gente já segmentou ela. Então, agora eu agrupo essa parte do segmento, posso recortar para fora e posso colar aqui, se eu quiser, tá? E aplico o material aqui. Então aqui embaixo é concreto.
Tá, por que eu fiz isso? Porque agora a gente vai aplicar um scattering de vegetação nesse nosso terreno. E para fazer isso, primeiro eu vou aplicar o meu material de terra. Então a gente agora tem terra aqui em tudo. Aqui em contraste com o sol. A gente vê nossa modelagem de terra. Vou conferir as configurações dessa terra. A gente vem aqui. Terra, grama, normal map, reflexo e albedo. Tudo ok. A gente vai aplicar o nosso gramado, tá? Nosso gramado aqui que vai ficar bem bacana. Então, como que a gente vai aplicar esse gramado? Eu vou pegar um bloco, um modelo de grama que eu tenho aqui nos meus arquivos, tá? Esse modelo, vou estar localizando eles aqui na minha placa de blocos e eu tenho gramas. Então, ó, eu tenho alguma diversidade aqui de gramas para estar utilizando. Então, eu tenho essas gramas selvagens, por exemplo, tenho esse pacote que vem do Forest Pack, que foi trazido para o SketchUp. Eu vou utilizar esse aqui, que vai me ser bem útil para vocês estarem entendendo também como que dá para fazer. Tá? Então, arrasto para dentro do meu modelo SketchUp. Vou deixar aqui no canto, para a gente não visualizar ele. Então, aqui, ó, a diversidade de vegetações preparadas para a gente. Essas vegetações, por si só, já estão mais ou menos previamente configuradas. Tem, né, já está no tipo folhagem e já tem uma textura e tem uma rugosidade que eu ainda vou diminuir mais para ficar mais brilhante, aí uma vegetação mais úmida. E agora, galera, o que a gente vai fazer? Utilizar a ferramenta Scattering. Já salva o modelo, né? Vamos salvar para não perder nada, que Deus me livre. Então a gente abre aqui o nosso Scattering. E abrindo o nosso distribuidor, eu vou até tirar a atualização ao vivo, porque eu não quero que ele fique pensando à toa. A gente vai pensar no nosso host, né? O nosso host é esse grupo. Então, esse grupo que a gente vai estar distribuindo as nossas plantinhas. E o que eu vou distribuir de plantinha aqui, galera? Né? Eu vou deixar uma vegetação mais rasteira com alguns pontos de distribuição de plantas mais altas e mais selvagens. Tá? Então, objetos a serem distribuídos, objetos a serem scattered. Tá? Vão ser nossas gramas aqui menores, essas mais selvagens, e essas aqui, ó, cut e hair, vão estar na probabilidade de 100%. Mas não parou por aí. Eu também vou querer algumas plantas mais altas e mais selvagens, como essas aqui. Então essas últimas três eu vou deixar muito menos provável. Elas não vão aparecer muito no nosso modelo. Então, 25%, tá? Então, ó, quando a gente observa aqui, olha só como ele já está distribuindo, mas ainda é pouco, né? Olha quanta terra tem. Então aqui essa é uma graminha, o resto é tudo terra. Então a gente vai deixar muito mais denso. A densidade aqui, eu vou aumentando, por exemplo, 10 objetos por metro quadrado. A gente já tem, né, uma distribuição mais interessante. A gente está com 48 mil objetos já sendo distribuídos. E eu vou aplicar zonas. Então, quando a gente aplica as zonas, olha o que ele faz. Ele vai deixar um tufo, né, acumulado de vegetação mais baixa, outro de vegetação mais alta. Então, os nossos mais altos são esses roxinhos, que a gente está vendo aqui, ó. Então, tudo que for alto, eu vou deixar no tom vermelho. Ó, tom vermelho, tom vermelho, tom vermelho. Esse aqui que está vermelho, para não confundir, vou deixar no verde. Tá? Então a gente vê aqui, tudo que é vermelho
é uma vegetação mais alta e tem menos probabilidade, né? Vou descer mais ainda essa probabilidade, que com essa noção aqui de vista, eu estou vendo que eu queria um pouco menos ainda, tá? E aqui no Blur, a gente vai trazer um pouquinho de mistura entre esses clãs, tá? Então, vou trazer um pouquinho de mistura aqui, um pouquinho de noise, um pouquinho de blur, e tá se misturando um pouco essas cores que estavam totalmente aí, né, em panelinhas, a gente rachou um pouco isso. E aqui nas transformações, ativo uma randomização na variação das escalas e uma randomização na rotação. E aí, galera, o nosso modelo já vai estar muito, mas muito mais realista quando a gente confirmar isso. Agora, para finalizar, eu vou tirar um pouco do entorno que eu sei que a gente não vai ver, tá? E como eu vou fazer isso? Colocando uma máscara, tá? Eu vou aplicar uma máscara, uma área de máscara aqui no nosso projeto, para a gente não estar tendo que colocar vegetação em tudo, para o nosso render ficar pensando em algo que não vai aparecer. Então eu não pretendo ter uma vista muito de longe aqui, eu vou deixar essa parte com vegetação e o resto sem, olha só. Então essa parte aqui a gente vai ter vegetação, o resto a gente não vai ter essa vegetação, ok? E aí eu vou colocar aqui gramado e apenas vista na renderização, gerar. Galera, gerei, posso fechar aqui. Nada aconteceu ainda, né? Por quê? Porque a nossa cena do Landscape está desatualizada. Ó. Então a gente ativa atualizações ao vivo e olha o que aconteceu. Olha a nossa vegetação aqui dentro do Landscape. Tá. Galera, não fiquei satisfeito. Por que não fiquei? Porque a densidade ainda está muito baixa, né? Tem muito mais terra do que grama. Não tem problema. Composition Manager. E a gente vai editar de novo esse gramado. Então nessa parte aqui, ó, vou dobrar 20 objetos por metro quadrado. Gerar. Já gerei. Agora eu atualizo meu Enscape. E ó, já dobrou. Aqui a vegetação. Já tem muito mais. Não fiquei satisfeito. Não tem problema. A gente volta aqui, ó, bem rapidinho. Eu estou até desatualizando para garantir não ter bug. Se você tiver confiante na sua máquina, pode mandar ver. Diminuo o meu wide grass porque eu quero menos ainda e aumento aqui a densidade, tá? Vou aumentar para 35%. E agora eu acho que vai gerar. Ele gerou. Atualizar. Tá. Já ficou melhor. Tá? Tô na dúvida ainda se é isso que eu quero. A gente já aplicou aqui. A gente poderia estar preenchendo o restante desse entorno aqui. Como também, galera? Isso que a gente não vai estar vendo tanto. A gente poderia estar pintando, olha. Peguei aqui a minha linha. Desenha mão livre. Desenha mão livre aqui. E vou fazer um contorno nesse nosso projeto. Então, aqui eu acho que eu fechei já. A gente quase fechou. Tá? Então eu vou fazer aqui por fora. Eu quero mostrar para vocês que a gente pode ir misturando técnicas para a gente ter um bem bolado de não deixar muito pesado. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, um contorno mais ou menos. E aqui, galera, eu posso projetar essa geometria dentro dessa parte. E aí eu posso colocar um gramado. Ó.
Eu tenho já uma textura de grama e vou pintar essa parte externa de grama. E olha a grama aqui original do Enscape misturada. E vou te falar que ficou bem legal, né? Nem sei se eu não pinto tudo de grama. Aqui para essa nossa vista. E aí tem essas duas gramas se misturando. A gente pode editar essa configuração de grama. Aqui, ó, grama, para deixar ela bem baixinha. Com pouca variação. E aí a gente consegue enxergar as duas gramas juntas, olha só. Olha só que mistura interessante, tá? E aí a gente só precisa ajustar o tom das gramas, tá? Então a gente vem aqui, ó, a gente percebe que cada grama está num tom. A ferramenta de conta-gotas, eu bato os tons, mais ou menos, e olha só já como ficou mais rica essa mistura. Então ficou realmente bem interessante. Por hora eu vou deixar assim. Ainda não sei se vai ficar assim no final das contas, mas eu achei bem legal, beleza? Mesma forma, galera, eu posso estar duplicando aqui essa geometria toda, vou duplicar ela e vou aplicar a terra, tá? Então nessa segunda, ó, subir 1 metro, só para vocês verem. Vou tingir tudo de terra, desço 1 metro. E aí, pô, tem uma coisa em cima da outra, né? E o que eu vou fazer? Vou deixar essa aqui, por exemplo, a de terra à vista. E vou estar esculpindo ela, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, só para saber qual que eu estou selecionando, deixar um seletor aqui fora, vou exibir as duas, pego essa aqui e a gente vem na ferramenta de esculpir, ó. Lembra aquela a gente pode usar também a do SketchUp, a da caixa de areia. Então, vem aqui em esculpir, pincel, vou jogar para cima e olha o que vai acontecer. Subir aqui, ó, terra, tá? Então, vou dar um Ctrl Z. A gente vai trabalhar com valores menores. Setinha para baixo, vai ficar bem suave. E ó, vou dando uns pitacos aqui no nosso terreno. Quando eu me afasto, olha o que eu vejo. Algumas imperfeições de terra aparecendo, deixando o nosso bloco aí mais selvagem, mais rústico, né, com mais variações na grama, né? Uma hora tem grama, outra hora falha, ó. Olha que bacana. Então a gente está fazendo várias mesclas de técnicas aqui para chegar num resultado complexo. Então gostei disso, olha como que ficou. Interessante. Volto aqui para minha referência. A gente tem vegetações mais altas aqui do lado esquerdo. Então vamos para a nossa biblioteca aqui do Enscape. Eu vou abrir a nossa janela aqui por dentro agora. E nessa área eu vou estar distribuindo blocos de vegetação. Então vou vir aqui por dentro do Enscape, biblioteca de ativos. A gente vem em vegetação, tá? E eu vou fazer uma distribuição aqui de ativos. Vou selecionar algumas plantas. Então essa samambaia, alguns capins, alguns arbustos. E vamos ver no que vai dar. Tá? Então eu vou fazer aqui primeiro uma distribuição nessa faixa. E vou aumentar essa densidade. Aumentar essa largura.
Selecioná-los aqui mais para frente. Diminuo essa largura. Um pouquinho menos denso. Visualizar área selecionada. Tá? Então, esses são os blocos que a gente está colocando. Tá certo? Então, ó. Eu vou aumentar a quantidade. Esse arbusto aqui está muito grande nessa competição. Eu vou tirar, vou colocar talvez algumas pedras ou alguma outra variedade de capim. Esse aqui, visualizar a área selecionada. Então a gente vai ter uns capinzinhos para cá, ficou bacana. Confirmo o posicionamento. Aplicar alterações. Aplicar essas alterações. Olha só, apareceu no nosso SketchUp também. Então agrupar elas e jogar elas aqui para frente, porque elas estavam entrando em conflito com o nosso scattering, tá? Então apliquei elas aqui para frente. Agora o que eu vou estar fazendo? Colocando alguns arbustos, tá? Que a gente está vendo aqui, ó, como se fossem umas arvorezinhas baixas, umas plantas frutíferas, talvez. Essa aqui, ó, talvez possa ficar legal. Deixa eu testar. Aplicar algumas dessas. Algumas dessa. A gente vai brincando aqui, se divertindo, né, galera? Algumas flores aqui, ó. A gente vai dando uma de Van Gogh, tá? Eu vou aplicando aqui. Confirmo as alterações. E a gente tem mais ou menos esse resultado. Eu vou selecionar essas coisinhas que eu peguei agora e vou randomizar elas, ó, rotacioná-las. Rotação randômica, rotação de altura também, de tamanho, random scale. Ó. Por quê? Para criar uma diversificação aqui, ó, nessa nossa vista, nesse nosso horizonte, para remeter ao que a gente está vendo aqui. E a gente tem uma palmeira, né? Então bora achar uma palmeira bacanuda para o nosso render. Então a gente vem em vegetação. Se eu não me engano, tem as tropicais aqui. Deixa eu ver. Outono, primavera, conífero. Não achei, então vou aqui rosqueando. Aproveitar que está rapidinho. E olha só as palmeiras. Então, pela referência, é uma mais fininha, mais alta. Essa aqui pode ficar bacana. Perene, mais baixinha. Vou posicionar ela mais ou menos por aqui. Aplicar alterações. Ficou legal? Agora eu vou distribuir bastante árvore, galera, para o nosso reflexo. Para o nosso entorno, o entorno não direto, o entorno que a gente não está vendo. Então eu vou pegar aqui algumas árvores, talvez essas caducifólias aqui estão legaisinhas, um pinheiro. Vamos testar, né? Não vai ser uma vista direta mesmo. A gente não vai ter muito problema. Então peguei aqui algumas, tá vendo? Eu vou fazer uma linha no nosso horizonte. Aqui, ó. Vou distribuir essas plantas todas nesse primeiro plano. Vou aumentar bem aqui a densidade, é a quantidade. Confirmar posicionamento. Eu vou densificar aqui o máximo que eu puder. Fazer uma outra variável para ver se preenche mais. Confirmar posicionamento. Aplicar alterações. E a gente vai ver o quanto de árvore a gente já não colocou no nosso cenário. Então ó, já veio aqui para a nossa cena. Vou selecionar todas elas. Deixar num grupo só. E vou ainda multiplicar mais algumas aqui. A gente pode rotacionar, ó. Criar uma variação. E um outro jeito da gente
Criar variações é por aqui, ó. Chris Fulmer Tools, Scale and Rotate randomicamente. A gente vai criar uma variação de 80% a 120%, uma rotação de até 360 graus nos eixos e plum. A gente já variou o tamanho e a rotação dessas nossas árvores. Tá? Então, vindo aqui para o nosso visualizador do Inkscape, olha só que legal. Essa vegetação passeando sobre ela, as sombras que ela faz e o nosso cenário aqui, ó, já com mais reflexo, tá? E tô gostando dessa história aqui. Eu vou criar mais uma gama de árvores, mas para quê, galera? Para o nosso reflexo aqui no horizonte não ficar com essa borda infinita. Tá vendo que a gente está vendo o horizonte retinho lá no fundo? Vou pôr simplesmente mais plantas e vou abaixá-las. E aí nosso horizonte ficar camufladinho ali. Show, galera! Então, fiz isso aqui. Olha só como já não está chegando aí num realismo essa nossa cena, remetendo aqui ao que a gente fez no Midjourney. Galera, o que eu separei pra gente? Tá, eu separei o seguinte: blocos PNG de nuvem. Então, aqui exibindo tudo, separei, olha só esses blocos de nuvem, que bacana. Tá? E por que eu estou fazendo isso? Para a gente chegar numa vista que inspire essa aqui do Midjourney, tá vendo? Então, posicionar alguns blocos de nuvem. E foi simples, eu simplesmente baixei blocos de nuvem na internet. Tentei procurar por PNGs. Os que eu não encontrei como PNG, eu simplesmente abri no Photoshop, fiz uma camada de mescla e a gente conquista esse aspecto aqui de nuvem, bem bacana. E o que mais que a gente tem que ver? Um céu, né, nesse naipe. Um céu aí que fique... A gente precisa dessas nuvens um tom alaranjado, então no conta-gotas aqui, ó, vou aplicar um arroseado sobre elas. E a gente precisa desse céu meio esverdeado, né? Então como que a gente faz esse céu esverdeado aqui, estrelado? Vamos abrir o nosso navegador, por exemplo. A gente vai baixar um HDRI noturno. Tá? Então, ó, sem muito drama. A gente vai pegar um HDR aqui, estrelado, por exemplo. Ó, HDRI Stars. Tá? Então basta a gente pegar uma foto grande. Cara, eu gostei muito dessa. Vamos ver se carrega. Essa aqui tá muito legal. Vou tentar ver se ela funciona. Abrir imagem, uma nova janela. Caraca, olha essa imagem. Guardar a imagem como download. Eu vou abrir ela aqui no Photoshop. A gente vem nos downloads. Abrindo como Photoshop. O que eu vou fazer, galera? Aplicar o modo HDRI, ó, tonalização HDRI. Para achatar essa imagem. E olha que loucura, né? Então essas são todas as informações de luz que tem nessa cena. A gente pode estar mexendo aqui no gama, aumentando, diminuindo, exposição, ó. Acho que assim já vai ficar bacana, bom. Tá?
E aí a gente vai salvar como arquivo HDRI. Então a gente vem aqui nos modos de cores e vamos tornar em 16 bits channel. E a gente pode salvar como HDRI. Então já vou salvar aqui, ó, solto no render sem HDRI. Maravilha. Essa é a nossa primeira versão porque eu não queria perder, mas a gente está querendo fazer o que, né? Um céu azulado. Tá? Olha o tom desse azul. Então, o que eu vou passar aqui? Uma camada. Pode ser até uma cor sólida. Nesse tom, né? Que é um azul esverdeado. E a gente vai tentar clarear aqui, ó. De um jeito que preserve sua identidade. Então, alguma dessas duas. Preenchimento. E vou mesclando, tá? Vou conferir de novo a minha vista aqui. Eu acho que a gente está chegando já perto da ideia. No caso, é simplesmente menos saturado, tá? Então, a saturação, vou diminuir um pouco a saturação, o brilho diminuir um pouco, aumentar um pouco a saturação, conferir de novo, e é basicamente isso, tá? Então, eu vou gerar esse HDR também, que vai ser o nosso. Vou achatar tudo isso, mesclar camadas, salvar como esse nosso HDR esverdeado. Bacana, galera. Esse HDR aqui, ó, a gente já pode voltar para o nosso Enscape. E no céu, Skybox, a gente vai trazer à tona esse nosso HDR esverdeado, tá? Olha o que acontecerá. Olha só isso. Que beleza já, né? Então, realmente ele já trouxe essa aproximação. E tem seus dados de cor aqui que a gente pode estar, né, abaixando, aumentando, clareando a nossa cena. Eu vou escurecer um pouquinho ele. Agora eu vou rotacionar um pouco o sol de lado aqui, que é mais ou menos como que está a nossa vista do Midjourney. E olha só, galera, como já não está ficando, né? O que eu vou fazer agora é fazer um formato aqui, criar uma cena no nosso Midjourney em Escape, para a gente fazer alguns ajustes, tá, nessa cena. Então, ponto de partida da iluminação vai ser isso aqui. Salvei. Maravilha. Então, essa é a nossa vista. Vou fazer aqui a nossa saída um formato quadrado, pelo menos por enquanto, para a gente tentar enxergar parecido. E vamos encaixando com a referência, galera. Então, ó, alinhar visualização aqui. Essa é a nossa referência 2D e aqui a nossa imagem, né, em 3D. Então, o que a gente precisa ajustar agora? A altura do observador, tá? O nosso observador tem que ser um pouquinho mais para baixo. Caramba, Bruno, tá? Quanto mais para baixo você vê, ó, tá cortando ali a parte de cima. Não tem problema. Então, o que a gente já sabe que vai ter que fazer é ativar a perspectiva de 2 pontos para continuar enxergando reto e agora poder estar subindo aqui a rotação do eixo vertical. Então, eu vou subir inclinar nosso queixo aqui, ó, 10 graus, 12 graus, para tentar se aproximar. E vou vindo aqui também mais para frente.
tá? Posiciona para o lado, tentando acertar a mesma vista, mais ou menos. Olha só como já está ficando próximo. Então está ficando bacana. Um ponto de diferença também, que a gente já está vendo, é o que? A abertura da lente, né? Tá muito mais chapado a vista aqui do nosso Midjourney. Então, o que eu vou fazer é arrastar aqui para baixo, vou deixar 50 graus. E vamos ajustar de novo a nossa vista. Então, ó, preciso recuar de novo para conseguir estar enxergando. Não vou me apavorar por conta dessa árvore. A gente pode modificar tudo isso depois. E vou olhar mais para cima. 17 graus, talvez. 18 graus. Não dá para 20 graus. 20 graus. Tá? Confirmo aqui a nossa vista. E agora, provavelmente é alguma dessas árvores que está nos tampando. Se eu pegar certa, não peguei a certa, é essa aqui. Então essa árvorezinha aqui, ó, vamos levar ela para fora da nossa vista. Olha só como já está ficando legal a nossa cena. A nossa palmeira tem que vir mais para cá até aparecer. Não estamos vendo ela ainda, que engraçado. Só começou a aparecer agora. Provavelmente ela está aqui, ó. É o nosso ponto de referência. Então já ficou bacanudo aqui. Vamos atualizar essa vista. Tá? Então, para atualizar essa vista, um pouquinho para o lado, um pouquinho para trás. E confirma. Então, galera, já está ficando muito legal mesmo, tá? O que eu estou sentindo falta agora é uns pontos de reflexo de luz aqui. Como que a gente pode estar fazendo isso? Eu vou aplicar uns retângulos de luz aqui fora, na raça mesmo. Então, eu desativo o Enscape nos objetos. Aplico um objeto retangular qualquer. Vou trazer um para cá. Aumentar um pouco ele para 1 metro. 1 metro por 1 metro. Vou fazer mais algumas cópias. Uma para cá e uma para cá. Vamos ver no que vai dar, né, galera? Vamos ver no que vai dar. Posicionando mais ou menos nessa altura. Esses pontos de luz a gente vai ter como um alaranjado, um branco e um azul. Então eu vou criar 3 cores para emitir essa luz aqui, que vai ser um branco mesmo, então um não vai ter cor nenhuma, e o outro azul. Tá? Então apliquei esses 3 pontos aqui, vamos ver o que vai ser. À medida que eu atualizo, primeiro vamos atualizar. Ó, atualizei. Essa azul ficou legal, né? Tá atingindo ali nosso brise, eu gostei. Essas aqui não estão fazendo efeito, então eu vou explodir esses componentes, desassociar, e agora eles não são mais objetos do Enscape de luz, eles são blocos do SketchUp. Eu vou aplicar um emissive, tá? E esse aqui vai ser um emissive branco. Vou fazer uns testes aqui, vamos ver que resultado que acontece. Agora esses dois aqui eu vou pôr para dentro do nosso modelinho, que é mais ou menos isso que a gente está vendo ali. Eu não estou me importando com o que seria isso na vida real. Tá? Então, esse nosso emissivo, aqui ó, eu vou aumentar ele. Isso aqui também. Esse é um emissivo. Vou aumentar ele. Para ter essa referência nossa aqui. E colocando eles aqui, também vão trazer um pouquinho mais de claridade. E para finalizar, vou trazer uma luz para dentro desse andar também aqui, ó. Vamos fazer um
um pouco de clarear essa nossa face. Lembra que eu falei que eu ainda não sabia como ia ser? Porque a gente ainda estava começando a cena? Pois bem, agora a gente já pode estar pensando em clarear aqui esse vidro. Ó. Então, clarear um pouco ele, a gente já tem mais alguns aspectos interessantes. Vou diminuir essa luz, diminuir, que esse aqui tá bom, esse aqui ficou bom também. E vamos ver essa nossa cena. Olha só como tá ficando interessante, tá? Esse pedaço aqui de terra, cadê a nossa terra? Tá aparecendo muito, né? Essa parte aqui que a gente subiu tá mostrando muita terra. E eu quero ver um pouco mais de grama, porque vai estar bem no nosso primeiro plano. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Vou abrir a nossa parte de terra na ferramenta de esculpir. Eu vou deixar nossa setinha para baixo. E mexi aqui, ó, já tirei a terra. E venho agora no nosso scattering de composição, editar gramado, e na nossa máscara, nosso pincelzinho, lembra que a gente estava aqui, ó? Eu vou adicionar um pouquinho mais de vegetação nesse canto, porque vai estar no nosso primeiro plano. Então vale a pena alguns objetos a mais. Gerar, ele computou, atualiza a cena. E olha só nosso primeiro plano aqui, já com mais vegetação. E para finalizar, galera, eu vou adicionar alguns bloquinhos nessa parte, nesse nosso primeiro plano. Pode ser inclusive pelo Enscape, que a gente já está vendo melhor. Alguns bloquinhos de pedra, de outros gramados, para realmente deixar mais complexo. Então, ó, a gente vem na nossa vegetação. E eu vou colocar aqui, por exemplo, um gramado X, uma outra plantinha, umas folhas caídas da vegetação, por que não? Pode localizar algumas pedras. Então, vou colocar aqui alguns blocos de pedra, arbustos. Então, um arbusto pequeno aqui, um outro maior aqui no canto. E aplicar alterações. Vamos ver o que acontece, né? Olha só. Olha só como já deu um pouquinho mais de vida para essa cena, para esse primeiro plano. E aí, ó, eu posso movendo, se eu quiser, esses blocos que são possíveis de a gente estar arrastando, ó. Parece mesmo um videogame, né? Então, arrastar um bloquinho para lá, outro para cá. Então a gente dá um clique, seleciona, arrasta, seleciona, arrasta. E aplica as alterações. Por aí vai. Olha só, já como ficou interessante. Parece mesmo que veio lá, né? Parece que a gente está dentro do Midjourney, só que não. A gente já tá, olha só, no SketchUp. A gente já tá vendo a gente poderia fazer uma diversidade de vistas, ângulos, perspectivas. Então realmente virou uma experiência imersiva dessa nossa primeira modelagem. Agora, para
terminar de compor aqui, ó, eu vou ocultar essa nossa parte, vou multiplicar essas vistas aqui em 360 para todos os lados que a gente tiver. A gente ter essa gama aí de cenário envolvendo. Então, ó, bem, né, sem nenhuma pretensão muito. A gente só precisa ficar atento de não pôr muito perto para não criar sombras. Então, olha só como o nosso cenário já tá bacana, lúdico, brisado, né? Tá um mix aqui de emoções. E agora a gente pode fazer alguns ajustes finais para renderizar. Por exemplo, a exposição, a intensidade do sol, né? Sem sol nenhum, com o sol original que fica bem forte. Cara, e tá muito legal mesmo. Tá parecendo que veio do Midjourney. Só que não, isso aqui já é 3D SketchUp. Eu tinha colocado as linhas de esboço, já posso tirar elas, tá? E eu tô curioso demais para fazer um render. Já não tô me aguentando. Tô pensando se eu coloco aqui uma vegetação, aliás, vegetação não, uma escala humana caminhando de costas. Mas tem que condizer com a vista. Né? Com esse cenário não pode ser uma coisa meio nada aleatória. Vamos pensar aqui. O Nelson caminhando. Vou experimentar o Nelson. Não quero ver o Nelson de perto. Mas talvez o nosso Nelson aqui. Vamos ver. Essa composição com a ideia dele caminhando em direção à casa. Talvez nem dê pra ver ele, né? Não, dá pra ver sim. Ficou interessante. E minha última dúvida eu vou deixar aqui de lado. Se a gente faz esse fundo para lá também. Então, gerar 360. Isso não tem na vista, na versão original, mas me pareceu interessante. Então vou testar aqui, quero preencher bem esse fundo, bem. Não quero um buraquinho de... Isso. Não quero um buraquinho de vegetação, aliás, de céu no horizonte. Acionar vista. Agora sim. E para finalizar, vou testar outros ângulos. Por exemplo, uma vertical assim, ou o contrário, uma retrato. Esse retrato ficou legal. A gente só precisaria mudar um pouquinho aqui a abertura da câmera. Olha só. Muito bacana. Estou gostando dessa vista aqui. E para finalizar, essa árvore, deixa eu ver que árvore é essa, essa aqui. Talvez ela pudesse compor nosso... Deixa eu ver se é essa aqui. Não.
Isso. Compor nosso emolduramento. Vir um pouquinho mais para cá. Ou não, né? Ou afasta ela de vez para não aparecer nenhuma folhinha. Vamos ver se essa aqui fica boa. Um pouquinho mais de perto. Não, tá saindo muito do propósito inicial, né? Vou deixar assim. Tá, galera? Olha só que bacana. Nossa vista do Midjourney aqui. Eu vou colocar para renderizar. Vamos ver como que fica. Tá, depois de renderizar. Então vou deixar aqui minha pastinha de renders. Midjourney 01 JPEG. E voilá. Muita vegetação, né? Muito scattering. Vamos ver se vai demorar para renderizar ou se vai ser rápido também. Pessoal, vou fazer uma animação agora dessa nossa vista. Então, deixar aqui no modo de céu limpo, tá? Fechei um fundo de deserto e vamos para o editor de vídeo. Então, vou criar essa primeira cena aqui e a segunda cena. Pum! Não mexi em nada, galera. O que eu vou fazer agora? Essa primeira cena no registro de hora, a gente vai deixar 7 da manhã mesmo, como está. E nesse segundo quadro, registro da hora, a gente vai mudar aqui, ó. Até o entardecer. Vamos ver até 50. Tá para ir mais, hein? Deixar 18 horas e 10. 18 horas e 10. Pro final do final, tá bom, né? E nesse aqui, vamos descer. Mas aqui, ó. 5 da manhã, não dá? 5h59. Bacana. Tá? Então, a gente começa às 5h59 da manhã e vai até às 6h10. Tá? Saindo agora aqui, ó. Saindo do quadro chaves, a duração total dessa animação vai ser 15 segundos. Vamos testar. E ela vai mudando aqui, ó. Tá? Vai passar. Por tudo isso. Galera, e agora é só exportar para renderizar. Então esse é o nosso tamanho Full HD. A compactação vou deixar aqui mediana, 30 quadros por segundo. E vamos colocar para exportar. Render 100, renders, Midjourney, animação. E ele já vai estar renderizando aqui, galera. Bom, galera, então hoje foi essa segunda etapa de configurações e renderização desse projeto que iniciou através do Midjourney e a gente pôde estar modelando tudo e ficou muito bacana. Eu ainda vou querer fazer muitas outras imagens, testes de tudo isso, vou estar postando por aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse processo, de ter acompanhado na prática como eu pude estar desenvolvendo tudo isso. Convido você que já esteve até aqui, curte esse vídeo, comenta, fala o que você achou, dá mais sugestões, me chama lá no Instagram, pode colocar alguma sugestão de projeto seu, Midjourney, enfim, a gente está brincando, trabalhando aqui. E é isso, um beijo no coração, um abraço,
e até a próxima.